Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Muito bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra. O objetivo desse curso é dar a você um conhecimento prático da Bíblia. Em 177 aulas, estudamos todos os livros do Velho Testamento, com exceção do último, que é o livro de Malaquias. Malaquias usa como forma literária o diálogo semelhante àquele que é travado entre um pai e seu filho, que sempre tem uma resposta na ponta da língua para tudo que o pai fala, que está sempre retrucando. Acompanhe comigo o segundo exemplo desse tipo de diálogo no versículo 6 do capítulo 1. Ó filho, honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que me desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? O que significa desprezar o nome de Deus? Em Mateus capítulo 6, Jesus nos ensina a orar. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Essa é a primeira coisa que deveríamos pensar quando oramos. Tudo o que pedimos em oração deveria visar a glorificação do nome de Deus. Nos 10 mandamentos encontramos a ordenança para não tomar o nome do Senhor, nosso Deus, em vão. O que a Bíblia quer dizer quando se refere ao nome de Deus? Um nome expressa a essência do ser de alguém. Os nomes de Deus nas Escrituras, como Senhor dos Exércitos, usado por Zacarias mais de 50 vezes, nos revelam algo sobre Deus e sobre o seu caráter, sobre como Ele é. De acordo com Moisés e Jesus, fomos criados para mostrar ao mundo como Deus é. Recebemos a ordem de honrar e glorificar o nome de Deus. Devemos adorar a Deus e a essência do que Ele é. Assim, dizer que desprezamos o nome de Deus é a mesma coisa que desprezar quem ou o que Ele é. Essa foi a segunda acusação de Malaquias. A segunda acusação que ele fez contra o povo e que o povo negou-se a admitir. Quando eles perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. Na hora em que trazem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Aqui o povo foi acusado de oferecer comida impura como oferta a Deus. Naquele tempo eles pagavam seus impostos ao governador e os dízimos no templo, com animais que eram parte de suas riquezas e bens. 10% dos seus animais pertenciam a Deus. Só que, para ofertar a Deus, eles levavam animais defeituosos. Malaquias desafiou o povo de Deus a tentar fazer a mesma coisa para o governador quando fossem pagar impostos. Como podemos aplicar isso em nossas vidas, hein? Como será que as pessoas ofertam ao Senhor na igreja hoje? Quando Deus olha os bazares e as coisas que fazemos para levantar dinheiro para nossas igrejas, Ele se sente como nos tempos de Malaquias. Para honrar a Deus, sendo bons mordomos e colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas, como Ageu pregou, deveríamos pegar o que é melhor para Deus e não ficar dando gorjetinhas como oferta na igreja. Dessa forma, além de Deus receber o dízimo, veríamos que Deus tem todo o direito a tudo que somos e temos.
Se honrarmos a Deus com o melhor dos nossos dízimos e ofertas, colocando Deus em primeiro lugar em nossas vidas, não precisaríamos ficar fazendo bazares, noite da pizza e outras coisas que fazemos na igreja para levantar dinheiro. Essas coisas são tão abomináveis para Deus como aqueles animais defeituosos e comidas impuras dos tempos de Malaquias. Malaquias continua: não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Judá tem sido infiel, desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros, enchem de lágrimas o altar do Senhor. Choram e gemem porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como temos cansado? Vocês ainda perguntam, quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e ele se agrada deles. Podemos fazer uma aplicação muito atual desse diálogo de Malaquias com o povo. O divórcio tem alcançado números epidêmicos na sociedade, e as pessoas dentro da igreja acabam fazendo como o povo de Judá, dizendo que Deus vê isso com bons olhos. Quando Malaquias cita o divórcio, ele faz o mesmo que Jesus fez no livro de Mateus e volta aos princípios básicos. Quando os religiosos o confrontaram e o questionaram a respeito do divórcio, Jesus disse que eles deveriam buscar o primeiro propósito de Deus quando instituiu o casamento e a família. Malaquias faz a mesma coisa e disse que quando eles fizerem votos diante de Deus para se casarem, o que Deus pretendia com aquilo? Que houvesse filhos consagrados daquela união, que houvesse uma descendência consagrada. Algum escritor cristão deveria escrever um livro sobre os direitos das crianças, porque, de acordo com a Bíblia, as crianças têm direitos. A filosofia humanista dos nossos dias tem como ponto de apoio esse discurso. Tenho o direito de decidir o que eu quero ou não no meu corpo. Por isso, se eu quiser matar a criança que está se formando no meu corpo, vou matar. Isso é problema meu, porque é o meu corpo e eu tenho os meus direitos. Com o divórcio, o discurso é: eu não tenho que viver com alguém com quem eu não esteja feliz. Tenho o direito de ser feliz e o direito de estar com alguém que me fará feliz. Deus diz não. O Senhor uniu o casal e ele odeia o divórcio. Quem realmente sofre com o divórcio são as crianças. O objetivo de Deus, quando instituiu o casamento, era que duas pessoas se unissem para que se tornassem pais. Depois, como pais, eles produziriam pessoas que um dia também se tornariam pais e produziriam mais pessoas. Essa é a lei da vida, instituída nos 2 primeiros capítulos da vida, que dá origem, crescimento e orientação à família humana. Hoje nós perdemos essa visão do propósito do casamento e da família, e era isso que Malaquias estava lembrando ao povo de Judá. O casamento não se resume ao que a outra pessoa pode dar a você. No casamento você deve ter o companheiro como centro de sua vida e não você mesmo. Pergunte a Deus qual foi o propósito dele para o seu casamento. Com o divórcio tomando proporções epidêmicas, tanto nos dias de Malaquias como nos dias de hoje, as pessoas criam sua própria moralidade e teologia para aliviar a dor do seu pecado ou para se sentirem mais confortáveis com ele. Mas ainda existe a voz que diz: o que é certo, mesmo quando ninguém aceita, e pecado é pecado, mesmo quando todo mundo pratica. O próximo exemplo de resposta mal criada se dá quando Malaquias acusa o povo de Judá de inventar uma nova moral e usá-la como um anestésico espiritual para aliviar a dor da convicção de seus pecados. Está escrito assim: desde o tempo dos seus antepassados vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedecem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Quantas vezes já tentamos falar de Jesus e a resposta é: eu não tenho nenhum problema, eu sou uma pessoa boa, eu sou um bom cidadão. Ou então: não, eu trabalho na igreja, não tem nada de errado na minha vida. Essas pessoas precisam nascer de novo e continuam dizendo:
como voltaremos? Tenho certeza que você já ouviu este texto de Malaquias. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão de guardá-las. A ideia não era que o dízimo fosse apenas a 10ª parte, mas a primeira 10ª parte. O dízimo era uma maneira de dizer Deus em primeiro lugar. E além do dízimo, os filhos de Israel também davam ofertas. Esse conceito do Novo Testamento é tratado como mordomia, que implica que tudo pertence a Deus e eu sou apenas o seu gerente. Mas é no dízimo que Deus nos convida a testá-lo. Ponham-me à prova, ele diz, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão de guardá-las. Preste atenção nesse último bate-boca do povo de Israel no livro de Malaquias. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos? Consideramos felizes os arrogantes, pois escapam ilesos os que desafiam o Senhor. No próximo programa eu quero mostrar essas discussões sob o ponto de vista do teólogo James Hatch, que fez um estudo intitulado 7 argumentos de um coração que está se distanciando de Deus. Os exemplos do livro de Malaquias mostram os passos de uma pessoa que está se distanciando de Deus. Um coração não fica frio de uma hora para outra. É resultado de um processo que culmina com a pessoa dizendo, felizes os arrogantes. Essas pessoas que antes tinham um relacionamento íntimo com Deus precisam entender que o cair na apostasia não acontece de uma vez. É um processo gradual, passo a passo. Se você estudar esses 7 exemplos e respostas atravessadas no livro de Malaquias e o diálogo ocorrido entre Deus e o povo de Judá, perceberá que esse distanciamento de Deus ocorreu gradualmente. Poderíamos dizer que eles tiveram um esgotamento espiritual. Toda vez que Deus se aproximava do povo através de Malaquias, ele era recebido com comentários sarcásticos como, o Senhor nos amou, quando? Como cansamos a Deus? Mas em que roubamos a Deus? As respostas do povo às reclamações de Deus demonstravam que eles não tinham o coração afinado com Deus, apesar de acharem que estava tudo bem. Na continuação do estudo de Malaquias, veremos os 7 passos do declínio para os quais os líderes do povo de Deus devem estar atentos. Então, até o nosso próximo programa. Que lição importantíssima! Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.